teorias atômicas, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Por volta de 450 a.C., surge a primeira ideia sobre o que seria o átomo. Lá na Grécia, dois filósofos, Demócrito e Leucipo, começam a imaginar como que seria se eu partisse algo inúmeras vezes, até chegar um momento que eu não conseguiria mais partir. Então aí surge a primeira ideia da palavra átomo, que significa, do grego, não, tomou, partes. E aí você tem a ideia de sem partes, ou indivisível. Porém, hoje os cientistas sabem que o átomo é divisível em partículas subatômicas, que também são divisíveis. Esse conhecimento se deu graças ao desenvolvimento de teorias e modelos atômicos. O modelo é a representação de algo que nós não temos acesso. Nós não conseguimos enxergar o átomo, mas nós criamos modelos que acreditamos ser parecido com os átomos. Esses modelos eles são criados a partir de experimentações científicas, cálculos matemáticos ou, geralmente, uma combinação desses dois. Entre os anos de 1803 e 1808, John Dalton ele desenvolve, junto com outros cientistas, Lavoisier e Prost, o seu modelo atômico. Tá? Então é criada a primeira teoria atômica de Dalton. Nessa teoria, Dalton diz que os átomos são esferas pequenas, maciças, indivisíveis, sem carga elétrica, e que o átomo não poderia ser criado e nem destruído. E um grupo de átomos com o mesmo tamanho, mesma massa, apresentariam as mesmas propriedades, portanto seria o que nós denominamos de elemento químico. Tá? Então esse modelo ele se assemelha muito a uma esfera, a uma bola de bilhar. E esse é o nome que ele recebe, modelo bola de bilhar. Nosso segundo modelo foi desenvolvido por Joseph John Thomson em 1897, por meio de um experimento de um campo elétrico em tubo de raios catódicos. Thomson observou que os raios sofriam uma mudança de direção sempre que se aproximavam do campo elétrico. Os raios sofriam uma mudança de direção no sentido da placa positiva, o que sugeriria que os raios catódicos fossem formados por partículas negativas. Essas partículas negativas foram chamadas de elétrons. Agora o átomo possuía carga, e teria uma carga negativa. Então Thomson precisou criar um novo modelo em 1903. O seu modelo, o átomo deveria ser formado por uma esfera positiva com seus elétrons, tanto no seu interior quanto na sua superfície. E esse modelo ficou conhecido como modelo pudim de passas. Em 1911, Ernest Rutherford faz um experimento junto com seus alunos, onde ele pega uma lâmina de ouro e bombardeia com partículas alfas de polônio. Esperava-se que todas as partículas atravessassem essa lâmina, porém não foi muito bem isso que aconteceu. Algumas partículas elas estavam sendo repelidas, elas batiam e se desviavam, elas sofriam alguns desvios. Então, por isso, Rutherford sugeriu que o átomo tivesse mais espaços preenchidos do que espaços vazios. O átomo agora possui uma região central pequena, densa e positiva, que iremos chamar de núcleo. Os elétrons estão em constante movimento na eletrosfera. É a parte que fica ao redor do núcleo. Agora nós temos um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera com carga negativa. Mas aí surge o seguinte questionamento: se o núcleo é formado por cargas positivas, os prótons, por que ele não se repele e se desmorona? A resposta desse questionamento só foi possível em 1932, quando o cientista James Chadwick
verificou a existência de partículas sem cargas elétricas com massa igual à dos prótons, então, mantendo os prótons afastados uns dos outros, evitando a repulsão. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário. O modelo de Rutherford tinha apresentado um grande avanço, porém existiam algumas questões que ele não conseguia explicar. E aí, em 1913, Niels Bohr faz uma série de postulados para explicar alguns questionamentos. Os elétrons se movimentavam ao redor do núcleo em órbitas circulares, chamadas de níveis eletrônicos ou camadas eletrônicas. Mais para frente você vai ver que essas camadas são os períodos da tabela periódica, a camada K, L, M, N, O, P e Q. Em cada camada o elétron não emite ou absorve energia. A sua energia ela permanece constante. E ao saltar para uma camada mais energética, o elétron absorve energia. Retornando, ele vai ter que liberar essa energia na forma de luz. Então esse modelo vai nos explicar por que quando os elétrons são excitados, eles passam para o nível mais energético e ao retornar para sua camada, emite luz. É o que acontece com os fogos de artifício. É o que acontece quando você está cozinhando, por exemplo, um arroz com água salgada e aquela água derrama e cai na chama, fica aquela chama um pouco mais amarelada. Então esse modelo explica justamente essa emissão de luz. E aí, como é uma forma de você aprimorar o modelo anterior, esse modelo recebeu o nome de Rutherford Bohr. Então recebeu o nome dos dois cientistas, Rutherford Bohr. Beleza?